Oi, gente, Lua Serena aqui para nossa quinta lição nesse desafio de 8 lições para bruxos solitários. Hoje o que eu fiz? Eu separei para vocês temas fundamentais que eu penso serem assim fundamentais para o estudo do bruxo, de qualquer bruxa, de qualquer pessoa, pagão, enfim, tudo mais, tá? Então, o que eu sugiro que vocês façam? Peguem esses temas que eu vou sugerir aqui para vocês e aliem algumas práticas, exercícios, rituais que vocês possam casar. Isso funcionou muito para mim. Como assim, Lua? Eu vou tentar falar, enquanto eu estiver explicando, eu vou falar para vocês que tipo de exercícios vocês podem inserir quando estiverem no tópico daquele tema, tá? E quanto tempo estudar cada um dos tópicos? Então vejam o seguinte, reserve para estudar cada tópico pelo menos assim, um mês e volte nesse assunto. Vocês vão ver que um mês é muito pouco para estudar qualquer um desses assuntos aqui, ok? Mas tente fazer assim, um mês cada tema, e temas correlatos, temas simultâneos, tá? Então, por exemplo, vamos dizer que no primeiro mês de estudo você esteja focada no primeiro tema aqui, que é história da arte, né? Então, história e conceitos, o que é bruxaria, o que é paganismo, o que é bruxaria tradicional, o que é bruxaria moderna, o que é Wicca, o que é mesopaganismo, o que é xamanismo, onde esses conceitos se relacionam. Qual é a história, né? Qual que é todo o processo político, histórico, social de caça às bruxas, o que foi a Inquisição, da onde vem toda essa demonização. Você pode, inclusive, circunscrever o seu estudo em alguma região que te é mais, que você é mais ligado. Então, por exemplo, se você tem uma ascendência itálica, né, italiana, você pode circunscrever o seu estudo ali na Itália. Você quer trabalhar esses conceitos num aspecto, numa geografia africana, a feitiçaria ali, africana, você pode também, né? E aí você vai ter muito pano para manga, tá? Mas aí vamos dizer que nesse primeiro mês você decide estudar a história da bruxaria. Vocês já viram só por esse pedacinho do que eu falei pra vocês que um mês é nada, né? Mas para início de conversa tá bom. Aí qual que seria o assunto simultâneo? Por exemplo, é um mês de sabá, então naquele mês você também vai estudar o sabá correspondente, tá? E aí você vai avançando nos seus estudos. Então temas que são importantes, história da bruxaria, e aí que exercícios eu posso fazer simultâneo, né? Posso trazer ligados à história da bruxaria. Bom, daí depende. Por exemplo, você pode fazer alguns exercícios iniciais de visualização, que são exercícios basilares, né? Aqueles exercícios primeiros, sabe? Aquele da cebola, você busca na internet, vocês acham fácil. Pega uma cebola, pega outra cebola, daí uma cebola você vai fazer brotar, a outra cebola você vai fazer fenecer, né? Então apodrecer. São exercícios básicos que tá disponível por aí. Aprender a visualizar, então visualize uma maçã, né? Que é básico. Visualiza uma maçã, tá? Maçã, já visualizou. Então você vai buscar exercícios de visualização, exercícios primeiros, assim, percepção. Então, começa a perceber texturas, enfim, todas essas questões, tá? São exercícios basilares. Exercício de respiração, que é muito importante, então a gente respira completamente errado, então é uma forma, tá? Outro tema, deuses. O que é Deus, o que é deusa? O que é imanência, o que é transcendência? Quais são os teísmos, né? Panteísmo, politeísmo, monoteísmo, duoteísmo. Estudar esses teísmos e com qual você mais se afina e por quê. Sem buscar já logo definições. Eu sou duoteísta. Calma, vai estudar, vai sentir, sem pressa de se definir, tá? Sem pressa de definições. Vai buscar e aí você vai refletindo sobre isso. Veja, não tem nenhum problema quando alguém pergunta alguma coisa pra você, não sei, não conheci ainda sobre isso ou ainda não sei. Isso não é um problema, ok?
Que tipo de exercícios você pode fazer? Exercícios de conexão com essas divindades. Então, qual panteão? Panteão é um conjunto de deuses, né, de uma determinada civilização. Em qual panteão você mais se afina? Panteão, sei lá, japonês. Vai lá, vai estudar e vai se conectar com aquelas divindades. Quais são as divindades que você mais gosta daquele panteão? Vai estudar aquelas divindades também e vai se conectar com elas, tá? Como que eu faço essa conexão, Lua? Sabe aquele ritual de existir? Então, você vai fazer o ritual de existir com a divindade, tá? Então, buscando acessos, conversando, dançando, fazendo um ato devocional para ela, você pode fazer isso, tá? Outro tema, claro, que precisa estar no estudo de vocês é a roda do ano. Aí o estudo da roda do ano, quando eu falo roda do ano, eu estou englobando tanto os sabás quanto os esbás. Os sabás tem muito material, esbá um pouquinho menos, mas tem também, tá? Então vai estudar o que é cada fase da lua, quais são as fases da lua, quantas fases tem a lua, né? Vai estudar as fases da lua, faz essa correlação com os sabás. Você pode fazer mensalmente naquele nosso roteirinho, né, passado. E cada mês você estudar uma fase, cada vez você estudar um tipo de lua. As luas são iguais no ano todo? Assim, então, uma lua do começo do ano é igual à lua do fim do ano? Pense, tá? Outro tema importante... e aí o ritual, o exercício é a própria celebração, né? Ritos de lua e os próprios sabás. Altar, instrumentos, área ritualística, estrutura ritualística. Estudar esses assuntos é muito importante. Vocês vão ver que no início, vocês vão ter... Até alguém perguntou na caixinha lá, né? A questão do círculo e tal. Vocês vão perceber que muito dos instrumentos da arte são instrumentos gerais e que nem todo bruxo tem esses instrumentos e que nem todo bruxo faz daquela maneira, que nem todo bruxo vai ter um atame, nem todo mundo. Para começar, você acaba copiando, né, fazendo o mesmo que está estabelecido lá nos livros. Mas conforme você for avançando no seu caminho, pode ser que você descubra instrumentos que são próprios do teu caminho, do teu sagrado. Entendeu? Então pode ser que você decida que, não sei, que você vai ter uma caneta, né, mágica, não uma caneta de plástico, né, mas uma caneta específica só para você fazer os seus registros, para fazer algumas tatuagens mágicas, enfim. Você talvez descubra, mas antes de você querer realmente não, assim, acessar isso, cuidado também, né, com a doença dos criativos, não, eu quero ser muito diferente, então eu não vou ter isso, eu vou ter aquilo. Faz primeiro o básico, começa do beabá, né? Vai na manha, vai na humildade lá, né? Começa com o beabá e vai fazendo. E com o tempo você vai vendo aquilo que realmente faz sentido para você, aquilo que realmente não faz, ou aquilo que você vai perceber isso também. Fez sentido durante um tempo, depois não tem mais sentido, porque a sua própria prática muda. E tudo bem, não há problema nenhum nisso, tá? Exercícios que você vai poder fazer, exercícios de consagração. Então, como que você vai consagrar? Vai buscar, vai consagrar seus instrumentos, sentir a área ritualística, aprender como, onde que eu vou montar a minha área ritualística na minha casa, ou se eu tô num local que eu vou fazer um ritual, como sentir aquela área ritualística, né? Qual o melhor local para colocar aquele meu altar? Tudo isso é importante você fazer, né, de estudo e de prática também, de prática de exercício, por assim dizer, tá? Sentir a conexão com os instrumentos, então tentar ouvir esses instrumentos, tá? Estudo dos elementos, isso é muito importante, aí tem vários livros e aí você vai achar um monte... Aqui é uma forma muito legal de você começar a praticar, porque você vai ter exercícios do fogo, exercícios da água, exercícios do ar, exercícios da terra, e aí você vai fazer vários, tá? Oráculos, e aí aqui você estuda oráculos no geral, mas assim, tenha um oráculo da sua predileção. Pode ser o tarô, pode ser as runas, pode ser o Ogham, pode ser búzios, não sei. Você vai ter a seu de maior afeição. Por que é interessante? Porque o oráculo,
é uma ferramenta bem interessante até para você se comunicar com os deuses, né? Você pode consagrar um oráculo específico para uma divindade. Você pode pegar um deck de tarô, você gosta, e você tem uma divindade de devoção, você pode consagrar esse deck para essa divindade. Então, toda vez que você for abrir aquele deck de tarô, vai ser a divindade falando com você, aquela divindade, tá? Por exemplo, ok? Planos e dimensões, é muito importante você estudar corpos sutis, seres, espíritos, guardiões, quem são os guardiões das torres, quem são os espíritos familiares, quem que é essa galera, esse bloco de assuntos que tem a ver com a multidimensionalidade, né? Com o aqui, com o invisível, com o tangível e o intangível. Estudar tudo isso é importante. Práticas com relação a isso? Práticas de animal de poder, práticas de espírito familiar, prática de invocação dos quadrantes, por exemplo. Isso é interessante de vocês fazerem, ok? E magia, né? Magia, começar a estudar pelas leis da magia, então o hermetismo, vai para além disso. Estudar tipos de magia, então magia simpática, magia cerimonial, magia natural. Qual que você mais tem afeição, qual que você tem mais afinidade, ok? Herbologia, ou seja, estudo de plantas, estudo de pedras, astrologia, que vai auxiliar bastante a magia, enfim. E aí, exercícios de sentir plantas, sentir pedras, de sentir as leis da magia, é bem interessante você tentar pegar as leis e aplicar, né? Entenda as leis e aplique, tá? Isso é bem interessante. Então, assim, para começo de conversa, esses assuntos são o básico do básico do básico, ok? Paralelamente a toda a estruturação que você faz com os exercícios e com os estudos, você pode e deve participar de grupos de estudos, círculos de estudos. Entenderam porque eu falei que um mês para cada um desses temas aqui, né, é um início, tá? Mas, assim, vai para muito além disso. Então, entenda que é pro resto da sua vida, é dedicação, embora você possa fazer um compromisso de autodedicação para ficar um período estudando e praticando e tal, na verdade é pro resto da vida, você vai fazer isso para sempre. Certo, meu povo? Então é isso, amanhã a gente vem com uma outra lição.